Videke duke teke tokata, hoki teke duke sike tekata, hoki teke paka toke teke te, hoki teke duke teke pakito, hoki teke laka tekata. Poucos aqui estão entendendo. Não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, você é cristã e também vai falar mal do menino. Não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, você está censurando. Deixa o menino rodar, deixa o menino... Conhece, gente? Não, fica sério. Gente, cada um tem a sua opinião, mas o que eu vim trazer para vocês aqui é uma reflexão mais profunda. O que acontece com a multidão que está seguindo o menino? Porque o menino, ele é muito bom, ele tem uma excelente oratória, tem um futuro brilhante se ele for direcionado no caminho certo, isso é fato. Mas o que me chama a atenção são os efeitos psicológicos nessa multidão que segue esse menino. E é isso que eu quero trazer para você. A psicologia fala de algo que se chama pertencimento. Você sabe o que é pertencimento? É a pessoa se sentir pertencida a algum lugar. Ou pertencida a uma família. Você, por exemplo, se sente pertencida à sua família. Família Gonçalves. Eu sou da família dos Santos. Eu sou da família da Silva. Você se sente pertencida a uma família. Agora, quando essa sede de pertencimento é muito grande, isso é um perigo, porque leva a pessoa a ambientes, a frequentar lugares onde não é bom, mas como ela se sente pertencida, ela continua ali. Por exemplo, a pessoa ela abre mão da sua identidade pessoal, da sua identidade, de quem ela é, para ela não ser rejeitada. Sabia que as pessoas têm muito medo de ser rejeitada? Então ela se comporta como aquele ambiente diz que tem que se comportar para ela não ser rejeitada, então ela fica ali. Ela segue uma pessoa cegamente, segue líderes, segue movimentos, mesmo sem que a pessoa não está tendo coerência nenhuma, mas ela está ali porque ela se sente pertencida, ela se adapta a ambientes tóxicos, por exemplo, a relacionamentos tóxicos, porque ali ela se sente acolhida, ela se sente abraçada, ela se sente aceita. E esse é um perigo dessa falsa pertença, porque a pessoa ela se sente amada, ela se sente vista, mesmo num ambiente que ela não está ali pela convicção, pela coerência, mas porque ela é acolhida. E isso acontece nessa multidão que eu falei para vocês no início do vídeo. Uma multidão que se sente vista. Você, eu estou falando com você. E aquilo traz para a pessoa um acolhimento. Ela fala, eu estou sendo vista. Você se sente pertencido a uma igreja, você se sente pertencido a um grupo de amigos, você se sente pertencido ao seu trabalho. Isso é natural do ser humano. É natural a gente querer se sentir pertencida a algum lugar, porque isso nos traz aceitação, acolhimento, você se sente vista, você se sente importante, porque as pessoas vêm falar com você, você não está isolada, você está se sentindo pertencida a um lugar. Eu não vou entrar aqui no campo espiritual, se Deus usou ou se Deus não usou. O que eu quero trazer para vocês é que uma pessoa num estado de vulnerabilidade, numa carência, quando ela quer se sentir pertencida, qualquer coisa que um líder falar, ela vai abraçar e acreditar naquilo pelo seu estado de vulnerabilidade. E aí ela não usa o raciocínio, se é coerente ou não. Como graduanda em psicologia e cristã, eu atendo muitas pessoas nesse cenário. Pessoas que estão esgotadas emocionalmente, pessoas que estão cansadas, pessoas que estão doentes. E elas procuram determinados ambientes procurando consolo e saem de lá se sentindo usada. Pessoas que procuram pertencimento e saem de lá se sentindo abusadas. Pessoas que procuram direcionamento e saem de lá completamente confusas, mais confusas do que quando entraram. E por que isso acontece? Num cenário desse, quando aparece uma figura pública com o dom da oratória, com o dom da palavra, com a carisma, com uma presença, isso é a resposta para aquele vazio que a pessoa estava sentindo. É a vulnerabilidade que leva ela a querer se sentir pertencida em um local, mesmo que muitas vezes não tem coerência com a palavra. Ela age na emoção e não no raciocínio. Não tem lógica. E nada mais é do que um povo adoecido emocionalmente. Eu vejo um povo carente de herói, carente de líderes sadios, famintos de direcionamento.
Mas isso não acontece só nessa área, isso acontece em todas as áreas. Na política, na religião, nas redes sociais, na saúde. Você pode observar que quando surge uma figura falando forte, mas a pessoa não sabe nem de onde veio nem para onde vai. Daqui a pouco ela arrasta uma multidão. As redes sociais estão aí para comprovar quantas pessoas arrastam multidões sem nenhum preparo, qualquer área. E na saúde, quantos charlatões nós já escutamos prometendo curas instantâneas, prometendo que vai ficar bom na hora, aquela cura milagrosa. E a pessoa fica com o quê? Feridas profundas, porque a cura não veio. E na política, quantos líderes aparecem na política, mas tem uma fala, uma oratória, arrastam multidões. Todo esse movimento tem um nome. Na psicologia nós chamamos de identificação emocional. O que é isso? Você já se identificou emocionalmente com alguém? A ponto de fazer loucuras? A identificação emocional, ela ocorre em várias áreas da nossa vida. Quando aquilo que você sente, o seu sentir, se sobrepõe ao que você avalia racionalmente. Em momento de dor, em momento de fragilidade, nós buscamos figuras que aparentam força, que aparentam segurança e certeza. Por quê? Nós estamos vulneráveis. Então, essa figura, nós nos identificamos com ela emocionalmente como um símbolo de segurança para a nossa vida. Nesse mundo de atendimentos, eu encontro muitas pessoas feridas, porque ela foi guiada por vozes carismáticas. Eu te dou esse, aquilo, sei lá, e não por princípios sólidos, não por um raciocínio lógico. Mas existe muitos riscos nessa identificação emocional, porque muitas vezes a pessoa passa a agir pela emoção e a razão fica silenciada. A razão fica ali no cantinho, no porta-malas do carro. E quem guia as nossas atitudes é a nossa emoção. Aí a pessoa passa a agir por impulso, sem avaliar se aquilo é verdadeiro, se aquilo é ético. Tá faltando um pouco de ética no mercado. Se aquilo é saudável. Olha, até a Bíblia fala que durante o culto, para sermos racionais, em Romanos 1 fala assim, a parte B fala que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, razão. Ou seja, servir a Deus não é só sentir, não é só o sentir, mas é pensar, é discernir, é escolher com responsabilidade. A própria palavra nos ensina a sermos racionais. Nós temos que fazer uma reflexão. Olha, isso aqui é razão? Isso aqui é emoção? Ah, mas agora o que eu tenho para falar do menino? Gente, o menino é uma graça, inteligentíssimo. Tem uma oratória, tem o dom da palavra, de falar, eloquente. Ele cresceu nesse ambiente, ele aprendeu assim. Se ele for direcionado por um bom caminho, ele tem tudo para dar certo. E por mais meninos assim, que amem a palavra e que queiram pregar, desde que seja com responsabilidade, com racionalidade, com fé, com emoção, mas tudo em equilíbrio. Agora, o que me preocupa é que ele está numa fase de desenvolvimento. E uma criança, um adolescente, quando ele é exposto a uma mídia da maneira que ele tem sido um destaque tão grande, isso pode trazer danos a longo prazo na vida adulta, porque ele está pulando etapas. Ele pode desenvolver um senso de valor condicionado. As pessoas só me amam se eu impressionar. As pessoas me admiram se eu fizer barulho. Ele pode sofrer pressões já nessa adolescência. Por quê? Porque ele está pulando fases do desenvolvimento que são muito importantes. Pode causar vários problemas na vida adulta. Ele pode crescer com uma confusão da sua identidade de quem ele é ou se ele desenvolveu um personagem. Então, para finalizar, eu queria dizer para vocês, não é razão versus emoção. Não. Emoção com razão. É se sentir pertencido, o que é muito importante e saudável, mas com consciência. E eu vou deixar para você agora 3 perguntas para você conversar com você mesmo. Será que você está nessa multidão querendo se sentir pertencido a qualquer custo? Estão te machucando, estão te desprezando, estão te rejeitando, mas você está ali porque você está se sentindo pertencido? Primeira pergunta que você vai se fazer:
Por que isso me emocionou tanto? Aquilo que a pessoa falou. Eu estou sentindo de verdade ou eu estou tendo um conforto emocional? Quando você faz essa pergunta, você para refletir, isso te ajuda a perceber se você está reagindo com o coração ferido ou com a consciência. Segunda, observe mais do que ouvir. Passe a observar mais. Você não vai analisar só aquilo que a pessoa diz. Você vai observar como ela vive, você vai ver como ela trata os outros, você vai ver se ela é coerente no dia a dia. Porque as palavras, gente, quando a pessoa está vulnerável, as palavras emocionam, mas o caráter revela as atitudes. E a terceira, não menos importante, para mim acho que é a mais importante. Eu posso discordar nesse ambiente onde eu estou sem ser rejeitado? É para pensar, né? Todo o ambiente que você está, ele permite você fazer questionamentos sem você sentir medo? Ele te permite fazer questionamentos sem achar que você está discordando dele? Sem fazer você passar vergonha? Será que você pode discordar no ambiente que você está e ser tratado da mesma maneira? Porque se você questionar e você for rejeitado, talvez o problema não está em você, mas no ambiente em que você está frequentando. E você gostou desse vídeo? Se inscreve aí no canal, menina, eu nunca te pedi nada. Se inscreve aí no canal e deixa um comentário. Eu me sinto pertencido ao local onde eu estou? Eu estou lá pela emoção ou pela razão? Deixa aí nos comentários que eu vou te responder.